Os efeitos da imobilidade no sistema endócrino, podemos citar a falta de atividade física, levando às alterações das respostas hormonais. Acontece uma significativa intolerância aos hidratos de carbonos, que surge precocemente, né? E está diretamente relacionado com a ineficaz captação periférica de glicose, né? Que pode diminuir cerca de 50% após 15 dias de inatividade, imobilidade. Este fato acontece devido à resistência à ação da insulina, né? Que a insulina controla a entrada da glicose nas células, com consequentemente aparecimento de hiperglicemia e hiperinsulinemia. Então, aqui podemos dizer e citar, temos um desenho esquemático aqui, onde temos os receptores da insulina, a insulina e a glicose. No desenho à esquerda, observamos que temos as células, né, com os receptores em vermelho, com a insulina e a glicose. Tudo certinho, tudo encaixadinho na corrente sanguínea. No desenho à direita, observamos que temos tanto glicose como insulina livres no sangue. E decorrência de quê? Podemos observar que os receptores estão diminuídos, que são os desenhos vermelhos. Isso é um esquema assim um pouco grosseiro, mas para facilitar o entendimento da glicose, da hiperglicemia no sangue, em consequência da imobilidade. Do ponto de vista psicológico, a imobilidade prolongada pode provocar ansiedade, depressão, insônia, agitação, irritabilidade, desorientação no tempo e no espaço, ou seja, a pessoa não sabe que dia é, que mês é, não sabe onde está, qual cidade, na residência de quem, no hospital, de qual lugar, de qual cidade. Diminuição da concentração e diminuição da tolerância à dor. Nesse caso, com o estresse psicológico, com todas essas alterações, há um certo constrangimento ou ansiedade, não só do paciente, como dos cuidadores. Isso faz com que a perda de paciência, né, com relação às pessoas que cuidam, e também a falta de tempo por esse paciente estar dependendo cada vez mais dele, e a pessoa precisa de trabalhar, precisa continuar a sua vida, né, e não pode se desfazer da sua vida, né, repentinamente, né, simplesmente só se dedicar ao idoso. Isso leva a uma maior institucionalização do idoso, que as pessoas, os parentes, os familiares ou o cuidador, né, encaminhar essa pessoa para instituições de longa permanência para idoso, asilos, certo? Então, o isolamento social em pessoas ativas pode causar por si só ansiedade, labilidade emocional, mas geralmente não provoca alterações intelectuais. No entanto, a imobilidade prolongada pode causar alterações das funções intelectuais, em especial da concentração e da orientação temporal e espacial. A diminuição da tolerância à dor pode, do mesmo modo, causar irritabilidade, hostilidade, insônia e depressão, evidentes por 2 semanas de isolamento e imobilidade. Isso também contribui para a institucionalização da pessoa. As alterações psicomotoras características do processo de envelhecimento encontram-se relacionadas com limitações ao nível da força, resistência, da flexibilidade, velocidade e ainda da amplitude dos movimentos. De modo a combater este envelhecimento psicomotor, a Organização Mundial da Saúde divulga a necessidade de cada vez mais a população estar ativa, né? Sendo incentivada a atividades físicas. Por isso a importância das cidades estar propiciando locais de acesso aos idosos ou qualquer pessoa, com as academias públicas, por exemplo. Então, o envelhecimento ativo designa-se por um processo através do qual os cidadãos podem otimizar a sua capacidade no que diz respeito às questões de saúde, participação na sociedade, na perspectiva do aumento da esperança média de vida e, paralelamente, da melhoria da qualidade de vida. Toda atividade corporal realizada com pessoa idosa deve ser adaptada aos problemas biológicos inerentes ao seu processo de envelhecimento. Como eu disse anteriormente, deve-se ter muito cuidado ao realizar atividades passivas ou ativas com o idoso, para não causar lesões maiores em suas articulações. A intervenção psicomotora na população idosa é um fenômeno
de ação, fundamental de ação que permite desempenhar um papel preventivo, preservando uma tonicidade funcional, um controle postural flexível, uma boa imagem do corpo, bem como possibilita ainda que esse cidadão se integre na comunidade em geral, tendo assim a oportunidade de desenvolver o seu lado psicomotor, sua capacidade física, mental, social, provocando uma melhoria progressiva na sua qualidade de vida. Então, a importância também de se incentivar a atividade física em locais públicos, próximos a ambientes naturais, que tenha a natureza, árvores, flores, que tenha convívio de outras pessoas para os idosos interagirem e melhorar a sua capacidade psicossocial. Então, a capacidade de mover-se é uma função essencial para qualquer ser vivo. Então, um exemplo a gente pede que a pessoa se imagine com as pernas cruzadas, imóvel por 2 horas e pense na sensação, imagine a sensação que essa pessoa se sentiria com a reação. Então, é muito doloroso. Imagine uma pessoa acamada com outros problemas de saúde, né? Imóvel por várias horas. Então, temos que imaginar isso, se sentir no local da pessoa e para a gente estar tendo essa responsabilidade e o cuidado com a pessoa idosa. Por isso é importante sempre estimular o movimento, mesmo nas coisas simples do dia a dia, preservando a capacidade da pessoa idosa nas atividades básicas, como os cuidados de higiene pessoal, alimentação, outras atividades que sejam seguras. Quanto mais fizer pela pessoa idosa, sem levar em conta sua potencialidade, mais rápido será a progressão do imobilismo. Então, prestar muita atenção que às vezes os parentes, os cuidadores, têm uma super proteção com relação à pessoa idosa e não deixar ela fazer atividades que ela tenha possibilidade, como varrer uma casa, lavar uma louça, cuidar das plantas. Então, às vezes, somos tão protetores e evitamos que eles sejam ativos nessa parte. Então, evitar isso, a superproteção e estimular no que ele possa desenvolver alguma atividade. Então, com relação aos posicionamentos, consistem em providenciar ao indivíduo a alternância de posição ou decúbito, com ou sem colaboração do paciente ou do idoso, respeitando os princípios anatômicos, o peso corporal e protegendo as zonas de proeminência óssea. Ou seja, quais são essas zonas? Região lateral dos tornozelos, partes internas dos joelhos, cotovelos, região sacral, ou seja, a parte lombar, o final da coluna vertebral, são os locais principais onde apresentam úlcera por pressão ou escaras. Então, nas fases em que o indivíduo necessita de período de acamamento, o seu bom posicionamento e uma mobilidade adequada facilitará a manutenção da integridade da pele, das amplitudes articulares e do movimento. Então, aqui, os posicionamentos são utilizados para evitar contraturas, encurtamentos, perca da amplitude articular, complicações respiratórias ou circulatórias e zonas de pressão. Então, o posicionamento adequado se faz para promover o conforto, prevenir as alterações do tônus muscular, movimento e amplitudes articulares e prevenir essas zonas de pressão. Ao iniciar a imobilidade do idoso precocemente, facilitamos o bom desenvolvimento de padrões de movimento, independência e autocontrole. Ao utilizar técnicas de facilitação da mobilidade na cama, tal como os posicionamentos, devemos ter em atenção os seguintes aspectos, como não arrastar o corpo na cama. A pessoa que está imóvel há muito tempo na cama, ela já pode estar com a pele debilitada e o ato de arrastar pode abrir feridas. Não puxar as articulações é outro problema, que podemos lesar as articulações, principalmente se ela já está há muito tempo parada, sem movimento. Evitar amplitudes extremas, como falamos anteriormente, temos que ter muito cuidado e observar o limite da pessoa. Então, quando vamos realizar alguma atividade ou alguma movimentação com a pessoa idosa, devemos começar aos poucos e ver os limites, para evitar lesões graves.
solicitar o máximo de atividade possível do idoso. Então, sempre ver as possibilidades do idoso em estar ajudando no movimento. Então, se é para ajudar o paciente subir mais um pouco no leito, na cama, a gente pode pedir ajuda para ele dobrar as pernas e fazer um impulsionamento para trás. E não fazermos tudo por ele. Então, no que ele puder ser ativo e ajudar no posicionamento, devemos estimular. Manter as articulações bem posicionadas durante as mudanças de posição. Então, quando realizarmos a mudança de posição, seja decúbito dorsal, que é o deitar de costas, ou decúbito lateral, direito ou esquerdo, que é a posição de lado, devemos sempre estar observando o posicionamento, o alinhamento correto da coluna e acolchoando as articulações para evitar, né, lesões e feridas nos locais. Então, aqui podemos observar alguns tipos de posicionamento, como já citei alguns, decúbito dorsal, que é o deitar de costas, decúbito ventral, deitar com a barriga para baixo, o ventre para baixo, decúbito lateral direito ou esquerdo, decúbito semiventral direito ou esquerdo, decúbito semiventral direito e esquerdo e o decúbito semidorsal também, como já falei. Então, com relação às transferências, a mudança de postura é a verdadeira arma para se evitar deformidades ou úlceras por pressão. É indispensável um sinal de qualidade, né, do cuidado da pessoa idosa. Nunca devemos deixar uma pessoa idosa na mesma posição por um tempo prolongado. O ideal é que se mude de posição a cada 2 horas para evitar complicações. Então, já é cientificamente comprovado que a pessoa na mesma posição por mais de 2 horas já pode causar alguma lesão nos locais de pressão. Deve-se dar o auxílio suficiente para que a pessoa idosa consiga participar, né, das transferências com segurança e quando ela não for capaz. E a transferência deve ser realizada pelo cuidador. A postura do cuidador é muito importante para evitar lesões de trabalho. Então, devemos também calcular, no caso, o peso, a capacidade do cuidador em estar realizando essas transferências, esses posicionamentos. Pois, se o peso do idoso for bem elevado, for uma pessoa pesada, obesa, o cuidador não deve realizar essa atividade sozinho, deve pedir ajuda. E sempre observando o cuidado com a postura para ela não ter problemas, né, de coluna ou outras lesões. Então, os princípios aplicados na transferência, né, podemos citar, né, a movimentação do doente de um lado para outro. Por outro exemplo, um doente é transferido quando movido de uma cama para uma cadeira e novamente colocado na cama, ou quando vai para uma maca ou dela, né, é retirado. As transferências devem ser sempre efetuadas em equipe, para evitar acidentes com o paciente tenha quedas, né, venha ao chão. Neste procedimento, deve ser selecionado previamente os equipamentos e os meios de acordo com a necessidade de cada doente, levando em consideração a promoção de conforto e independência, assim como os equipamentos, né, auxiliares, andarilhos, canadianas, transfers, elevadores de doentes, né, e discos giratórios, que podem facilitar na mobilização e na transferência. A análise do peso que consegue transportar e o peso doente da pessoa ou do idoso, né, do acamado, é importante. Como eu falei, deve-se observar, né, se você, como cuidador, tem essa capacidade, né, de fazer o posicionamento sozinho. Se não, tem que solicitar ajuda. Utilize a mecânica corporal. Então, o peso, o contrapeso do seu corpo, né, vai ser o paciente. Então, apoiar, por exemplo, ao levantar o paciente da posição sentada para a posição pé, procure apoiar os seus joelhos no joelho do paciente. Então, isso ajuda com que você tenha mais apoio, né, para transferir o paciente para a cadeira de rodas, né, ou de volta ao leito. Coloque equipamentos imobilizadores, outros recursos de apoio antes de retirar um doente da cama. Por exemplo, se você vai fazer a mudança da posição deitada para sentada na cadeira, deitado no leito para sentado na cadeira, então já deixa o ambiente preparado, coloque a cadeira de rodas ou poltrona bem próximo ao paciente e de preferência do lado que ele tenha mais firmeza para ele apoiar, né, se apoiar naquele membro, naquela perna, né, para
depois ajudar, né, a se posicionar na cadeira de rodas ou poltrona. Certifique-se do estado doente para garantir segurança. Então, tenha consciência de avaliar o paciente antes de fazer os posicionamentos. Se um paciente está debilitado, sonolento, às vezes não é viável fazer a mudança de posicionamento, né? Peça ajuda de algum profissional, avalie, porque pode ocasionar quedas, né, e acidentes nesse momento. Em alguns casos não se deve, né, fazer essa transferência, e sim simplesmente a mudança de posicionamento. Explica ao doente a tarefa e efetua para efetuar e peça que você vai realizar e peça ajuda a ele. Se possível, a sua colaboração, né? No caso, a pessoa idosa, você explicando, é mais fácil dele lhe ajudar. Não chegar diretamente e fazer o posicionamento, ele não vai saber o que será feito e às vezes não irá ajudar. Posteriormente, uma explicação será mais fácil que ele colabore. Então, os tipos de transferência que falamos foi a transferência da cama para a cadeira, a transferência da cama para a maca e vice-versa. Então, encerramos a aula de hoje. Muito obrigada.